Eu também já frequento Serralves há muitos anos. Não sou tão jovem como o António, portanto, não vim cá ainda em criança, embora tenha aqui fotos de crianças para depois partilhar. Quem são estas crianças? Não, esta é a minha filha Margarida, é só uma criança, que é a minha filha Margarida, a minha filha mais velha. Esta é a sua filha Margarida. Sim. E este? E a minha esposa. E depois aqui as mesmas pessoas que os meus sogros. E há uma outra mais recente, que eu depois vou, mais à frente, explicar o significado daquela foto. Eu comecei a frequentar Serralves ainda nos anos 90. A primeira memória que eu tenho de Serralves não é propriamente de vir a uma exposição, é de estar como jovem oftalmologista num jantar de um evento científico, no encerramento dessa reunião, de taça de champanhe, na Casa de Serralves, a fruir daquele cenário fantástico do Parque Terra Central e a ver o horizonte atingir-se de alaranjado do sol que se vai despedindo da cidade. E, portanto, comecei a frequentar Serralves nessa altura e as memórias misturam-se entre vir a exposições, ainda na casa, frequentar o parque, mas depois, e as fotos eu trouxe-as porque o Parque de Serralves é um espaço de fruição da cidade que marcou os portuenses e marcou seguramente as minhas filhas. Eu nasci em Braga, mas vim estudar para o Porto e fiquei por cá desde... Tem um antes e um depois de Serralves abrir, não é? Sim, eu vim para o Porto ainda nos anos 80. E lá está, e não havia, por exemplo, quando eu vim para o Porto não havia muitos espaços verdes para que as pessoas fruíssem. Eu há bocadinho fui aqui ver, não me recordava já, o Parque da Cidade também só abriu em 1993 e, portanto, nos anos 80, quando eu vim para o Porto, não havia espaços verdes. E quando as minhas filhas nasceram, eu vinha frequentemente, não digo todos os fins de semana, mas muitos fins de semana, vinhamos passear no parque com elas, porque elas gostavam muito de passear no parque. Na foto, a Margarida ainda nem sequer andava. Esta foto foi tirada na primavera de 2003, portanto, há exatamente 20 anos. Não sei se foi a primeira vez que ela veio cá, mas foi seguramente a primeira vez que ela entrou aqui no museu. Porque nós, nesse dia, viemos ver a exposição do Francis Bacon, Caged and Caged, e para ela foi muito engraçado porque ela era um bebê muito tranquilo, muito curioso, e ela não se recorda, como é evidente, mas ela sentiu de certas emoções na exposição, porque ela reagia, ela fazia interjeições, de vez em quando abria a boquinha de espanto, e portanto foi apreciando a exposição. Mas o que ela gostava mesmo era do parque, e portanto eu acabei de dizer que ela era um bebê tranquilo. Se viram nas fotos, ela está irrequieta, porque ela estava com vontade de ir para a terra, ela adorava a terra de Serralves, mas como a mãe queria que ela tirasse uma fotografia, não a queria deixar, ela gostava muito de fruir e de gatinhar na terra aqui em Serralves. E depois acabamos a tarde na casa de chá, onde na altura se podia tomar um chá e comer uns scones e pronto. Exatamente, e que é uma mas depois também muitas vezes já com outra nossa filha íamos os quatro e havia alguns recantos onde na altura não havia tantas visitas a Serralves, o que era hoje em dia é muito bom que Serralves tenha muitos visitantes, mas na altura ao fim de semana, mesmo ao fim de semana, conseguia ser ali um espaço de intimidade em que uma família com duas crianças podiam estar ali a fruir em intimidade como se estivessem em sua casa no Parque de Serralves e, portanto, são memórias que vão ficar nas minhas filhas. Elas não cresceram aqui, mas usufruíram muito do museu e ganharam também por isso gosto pela arte. Aliás, uma delas agora está em verdade por esse caminho. A outra foto, esta aqui que a Marta tem, ela foi tirada, eu acho que no dia 1 de junho, foi no dia em que o museu reabriu, depois de termos estado todos confinados. O museu abriu pela primeira vez as portas e, portanto, ela comporta um simbolismo grande porque, nessa altura, estava patente a expressão da Yoko Ono, em que o parque estava cheio de cartazes que diziam
sonhar, respirar, liberdade. E, portanto, para quem estava fechado há 2 meses, poder voltar a Serralves e percorrer aquela alameda fantástica em todo o seu esplendor e depois ser inspirado pelos cartazes que nos interpelavam, foi uma experiência fantástica que eu na altura escrevi um pequeno texto em que descrevi isto como a aprendizagem da liberdade, o respirar a liberdade de novo, porque foi uma reabertura, depois voltamos a fechar-nos, mas isso foi só no ano seguinte. E viemos cá muitas vezes ainda de máscaras também, hoje já nos libertamos. Serralves é um espaço inspirador, porque apesar de ser um espaço pequeno, em si encerra muitas dimensões diferentes. A casa, o parque, o jardim, o lago, o museu, são peças que pela sua diferença se complementam. Há uma sinergia muito grande entre o museu e o parque. E o parque dá a Serralves uma dimensão que eu diria que é única. Há grandes museus por esse mundo fora, mas nenhum deles, museus com outra dimensão que Serralves não tem, apesar de todos gostarmos muito de Serralves, mas há museus que têm outra dimensão que Serralves não tem, mas eu acho que o parque torna Serralves um espaço único e é por isso que aqui há uns anos foi elaborado um ranking dos melhores museus da Europa e Serralves aparecia nesse ranking colocado à frente de museus, eu não tenho agora presente, mas quer dizer, Serralves estava no top 10, acho eu, à frente de museus, que a gente pensa em museus fantásticos, e Serralves está à frente deles, e eu entendo que isso é possível pela sinergia que existe entre o parque e Serralves, o parque cria um valor exponencial para Serralves.